Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bem? Tudo Tudo bem, em né, paz, Carlinhos? Ricardo? Tudo bem. Ricardo Tricolor, eu sou flamenguista, a gente tá gravando depois do vareio que o Fluminense deu no Flamengo. Tô aqui olhando pra cara do Ricardo, só esperando qualquer... Não, não, como se tornou hábito, eu já não vou mais falar sobre o tema, não. É Deixar isso. correr. Eu tenho que ficar calado, eu tô errado, né? Como disse eu... Ricardo, eu queria trazer aqui um tema que você falou no seu blog. Acho que você começou a dar alguns toques ali no seu blog, mas acho que a gente deve discutir 100 dias do governo Paulo Dantas, Ricardo. São Uhum. 100 dias, né? E acho que dá pra gente conversar, dá pra gente fazer uma análise sobre, bem no começo ainda, É, naturalmente, mas sempre dá é, pra gente né? fazer uma análise. Algumas coisas você pontuou no seu blog, queria que você trouxesse para o público daqui também do Semicast. Veja só, a história dos 100 dias, né, no caso do Paulo Dantas, não são 100 dias, né? Porque ele já Isso, era exato. governador desde maio do ano passado, né? Enfim, é a continuação do governo. Só que, a partir desse ano, nitidamente, você observa que ele busca colocar a identidade própria dele no governo. De fato, isso vem acontecendo, ou vinha acontecendo, a gente vai ter desdobramentos aí por esses dias, porque descolar da imagem de Renan Filho, que foi uma imagem muito bem trabalhada, né? E o Renan Filho, sem dúvida nenhuma, foi um governador muito ativo, né? Para o bem e para o mal. Pro bem Mas e foi pro muito mal, né? ativo, mas teve uma performance muito boa, por exemplo, na pandemia. E isso é inegável. Na questão da saúde, por mais que se critique, efetivamente teve um bom desempenho, o governo de Alagoas. A construção dos hospitais, né? Que no primeiro momento era uma coisa para o futuro e passou a ser para o presente, né? O time certo, né? O time foi impressionante, é uma É. coincidência histórica muito boa para o governo, não o fato da pandemia, sim, que foi uma tragédia para todo o país, né? Mas, independentemente disso, ele vinha tentando, ou vem tentando, Paulo Dantas, descolar da imagem de Renan Filho e criar também uma imagem de um governador de fato e de direito. Porque ele chega ao governo pelas mãos do deputado Marcelo Vitor, que o Perfeito. escolheu para o governo do Estado. Diga-se passagem, ele não foi escolha, por exemplo, do ex-governador Renan Filho e do senador Renan Calheiros. Não. Ele foi uma escolha de Marcelo Vitor, que pensou entre os seus colegas da Assembleia Legislativa por ser aquele em que ele depositou maior confiança. E deposita até hoje, né? A gente sabe que o Paulo Dantas consulta o Marcelo Vitor sempre que há uma questão importante em discussão. Mas ele próprio, Marcelo Vitor, se recolheu no sentido de dizer, olha, o governador passa a ser você e você anuncia aí as ações de governo. Tem sido assim. Só que com um detalhe, com a saída do Santoro, isso facilitou-se. O Santoro era muito a cara do governador Renan Filho, ou do governo Renan Filho. Foi o personagem, sem dúvida nenhuma, mais forte, porque ele viabilizou economicamente, financeiramente, o governo do Estado, o governo de Renan Filho, em várias questões, inclusive dos planos de remuneração dos servidores públicos, né? Algumas carreiras ganharam, ou a maioria das carreiras ganhou, né? Uma remuneração muito mais justa, ainda não é justa, nem eu acredito que vamos chegar tão cedo ou nunca nos estados e municípios uma remuneração decente, enquanto o Estado não for azeitado o suficiente para funcionar como deve. É muito, ainda a gente sabe, a história do que indica cargo em comissão, tudo isso não é bom. Vamos lá, faz parte da atividade política, faz. Ainda como um atraso para o Brasil, de forma geral, para o estado de Alagoas também. Porque se você indica alguém que efetivamente tem condições para exercer uma função, você ajuda. Quando isso não acontece, você atrapalha. E há, imagino eu, boa parte dos que são indicados como afiliados políticos que não têm exatamente a capacidade para fazer com que as coisas funcionem de É fato. sistêmico, né? Sim. É sistêmico, É, mas eu volto sempre àquela é, história, isso é cultural, é. Sim, sim. isso é estrutural, sim, mas isso também se muda e precisa mudar, porque o Estado brasileiro,
ele é pobre no sentido de que tem que atender uma população tão grande que é difícil você otimizar os recursos para chegar aonde eles devem chegar e precisam chegar. Porque a população brasileira, ela é muito dependente do Estado. E, de forma geral, o Estado de Alagoas mais do que qualquer outro, até porque nós somos o campeão brasileiro, o campeão nacional da fome. A saída do Santoro ajuda a dar essa identidade e o governo tenta, por exemplo, criar sempre coisas novas, né? Lança plano novo, lança isso, aquilo, outro, que é para dizer, olha, isso aqui é do Paulo, não é do Renan Filho. Questão social, né? Que parece que o Paulo ele quer abraçar mais essa questão social. Mas na prática isso não tem sido muito não, evidente. Você tem um CRI. Quer, né? Pois é. Vamos lá, tomara que assim seja, né? A gente viu na questão, inclusive, da ação, né, que pede a cassação do mandato dele, em que o procurador regional eleitoral aponta que esse ano cestas básicas não foram adquiridas pelo governo do Estado, né? E não há uma manifestação, pois não nesse sentido. Fazendo uma pergunta e já tentando fazer uma ponte, quais as diferenças que você percebe, se é que elas existem, entre o Paulo Dantas e o Renan Filho? Eu aponto uma, que não é uma questão de governo, mas é uma questão de prática. Parece que ele recebe melhor os prefeitos dentro do palácio. As pessoas se sentem mais à vontade, que não era uma característica do Renan Filho. Mas isso é uma característica do Paulo e não do Renan. Você identifica alguma, fora essa questão do marketing, de querer fazer novas ações e tudo mais, você identifica alguma mudança ou não? Veja só, você toca num aspecto que é importante do ponto de vista político, né? O Paulo não tem recebido tantos prefeitos quanto poderia, mas também se entende porque há uma rearrumação, há um freio de arrumação necessário, por exemplo, na questão da saúde, da educação, né? Muita gente foi demitida na saúde, a gente sabe, porque houve um inchaço da máquina, aproveitando aquele período da pandemia. Repito, que teve um bom desempenho, mas evidentemente houve um excesso e a gente sabe hoje que houve. Assim como na educação. A educação, muita gente foi demitida, né? Eram, enfim, trabalhadores precários, né? Ou precarizados que foram demitidos. Essa rearrumação, e o governo precisou fazê-lo pelo que se ouve, né? Porque não tinha mais recursos para isso, para manter a máquina do jeito que ela estava. Mas, até por isso, ele não tem sido tão, digamos, receptivo aos prefeitos. O prefeito vai lá apresentar demanda. É como o governador que vai ao presidente da República. Perfeito. Vai apresentar demanda, né? O Lula disse isso. Eu lembro no começo, o governador, quando chega aqui, chega para pedir. Claro, é natural. Os estados brasileiros, principalmente no Norte e Nordeste, são pobres. Todos os estados pedem. São Paulo pede, Rio de Janeiro pede, todos, Rio Grande do Sul, todos os estados pedem à União ajuda e socorro para, enfim, para os seus projetos. No caso específico do Paulo tem isso. Tem uma qualidade, vamos assim dizer, do Paulo, que o Renan Filho não tinha e não tem, né? Tanto que ele levou esse traço de personalidade para o ministério. O Paulo ouve. Até onde eu sei, não tenho muito contato com ele, a não ser através de terceiros, mas ele ouve, ele tem demonstrado curiosidade para aprender, enquanto o Renan Filho sempre teve disposição para ensinar. Tem uma história que é muito, enfim, usada, né, usual do Renan Filho, que é com o Ronaldo Lessa, né? Primeira vez que ele recebeu o Ronaldo Lessa, não sei se estou cometendo uma inconfidência, não foi ele, Ronaldo, que me contou, mas uma pessoa que estava com ele, em que, ao sair da audiência, o Ronaldo Lessa com ele, o Ronaldo virou para essa pessoa e disse, peraí, ele está querendo me ensinar engenharia. Porque é uma característica, é professor de Deus, né? É um traço do Renan Filho, brinca-se muito lá, enfim. Mesmo o pessoal dele, eu estou dizendo aqui, reproduzindo o que as pessoas dizem. Não, a ele, evidentemente, porque, em regra, as pessoas temem, né? Quem tem muito poder é temido, né? É isso, né? É respeitado pelo mal que pode fazer, mais do que pela capacidade de agregar, ou de convencer. Isso é regra, vamos lá. Mas o que acontece nesse momento, e eu vou registrar isso, e me incomoda, eu sinceramente me incomoda no sentido de esperar a reação do Paulo, a cobrança do senador Renan Calheiros. Eu achei absolutamente
atípica, mesmo do comportamento do senador Renan Calheiros. Ele pedir à Secretaria de Educação, para ele, ou para o MDB, para uma pessoa que seja indicada por ele, tudo bem. Mas ele fez questão de tornar isso público. Isso é praticamente emparedar o cara, né? Deixa o governador Paulo Dantas, numa situação constrangedora. Se ele atender, o cara que quer se desvincular dessa imagem, entre aspas, né, de ser um títere, né, de Marcelo Vitor, e de repente passa a atender uma cobrança pública do senador Renan Calheiros, é algo que, sinceramente, me surpreende, até porque pela experiência que o senador Renan Calheiros tem, né, como político. O Renan tem 40, quase 40 e tantos anos de atividade política. Ao fazer o pedido, a cobrança ao Paulo, tudo bem, jogo jogado. Agora, mandar divulgar é algo que, de fato, leva a um constrangimento. A fazer isso? Eu não sei. Tem alguma dica? Não, enfim, ele quer colocar uma pessoa que seja dele, que não atrapalhe, por exemplo, os planos que o Renan Filho, o Renan Pai, podem ter para Rafael Brito, né? Na educação. O Márcio Beltrão tirou muita gente lá. E também a questão do prefeito Ronaldo Lopes de Penedo. O Ronaldo é do MDB, é engraçado, ele foi eleito com o apoio, e diga-se de passagem, um apoio importante do Márcio Beltrão. Não estou fazendo aqui julgamento de valor, mas o Paulo foi essencial para a eleição do Ronaldo Lopes, que há muitos anos queria ser candidato a prefeito de Penedo, enfim, e disputar a prefeitura com chance de ganhar, e não conseguia. E o Márcio botou ele debaixo do braço na última eleição e conseguiu ajudá-lo, né, a se eleger. Agora, o Márcio diz que o compromisso seria esse, o Ronaldo passaria 4 anos, depois o Márcio voltaria. Não sei se é isso, né? Houve um desacerto lá entre eles. Não sei exatamente o que é. Tem a questão deles, né, as negociações feitas entre eles, mas o fato é que, na eleição para deputado federal, um dos motivos que levaram o Márcio Beltrão a desistir da eleição foi o fato de que o Ronaldo não o apoiou na totalidade para a candidatura a deputado federal. Outros entraram lá, inclusive o Rafael Brito, né, entrou lá em Penedo, e isso desgastou a relação. Mas, enfim. Água política, né? Água. Pois é, eu não vou entrar nessa seara, porque quando tem briga de poder é muito complicado, né? Porque cada um sabe aonde é que o calo aperta. Exato. Mas o Ronaldo sabe que tem um adversário forte no Márcio Beltrão, que não seria nem ele, né? Seria o Marcos Beltrão, né? O candidato a prefeito da família Beltrão. E entra o senador Renan Calheiros com essa cobrança pública da Secretaria da Educação. Me surpreendeu também. Se o Paulo Dantas cede, vai ficar muito evidente de que ele não conseguiu ainda aquela independência ou autonomia que ele busca desde o começo do governo, né? De ser alguém, dizer, olha, o governador sou eu. E aí passa a ser não apenas o Marcelo Vitor, que tem uma influência forte e importante, mas também o senador Renan Calheiros. Obviamente, alianças políticas, apoios políticos, tudo isso faz parte do jogo. Como até a cobrança feita pelo senador Renan Calheiros, da secretaria, porque quer uma proteção para o Ronaldo Lopes e para o Rafael Brito, tudo bem. Agora, mandar divulgar, tornar público, eu achei estranho demais essa história. Confesso que eu não sei o que estrategicamente pretende o senador. Mas, enfim, ele é uma raposa velha, né? Deve saber o que está jogando. A resposta a essa pergunta, se o Paulo irá ceder ou não, só o tempo dirá, e o blog do Ricardo também. Tomara, né? Enfim, eu não quero, enfim, ser o primeiro a dar essa informação, mas, evidentemente, comentá-la a gente comenta, porque, de fato, fica muito evidente que há um comportamento político atípico do senador Renan Calheiros nesse caso. Perfeito. Ricardo, então é isso. A gente, em passão, falou sobre os 100 dias do governo. Você tem colocando já isso no seu blog, vai continuar falando do 101, do 102, do 105, do 110 e vai continuar cada falando. Dia com sua agonia, né? Exatamente. Ou com sua alegria, né? Pronto. A depender do então, lado. Todo episódio eu trago aqui a dica cultural.
Vou falar de uma série, eu tenho consumido muito produtos não americanos Uhum. de outros países. Então, eu estou vendo uma série política na Netflix chamada Borgen, que é uma série Já dinamarquesa, vi. que ela fala dos meandros políticos na Dinamarca, é bem diferente no Brasil. Uma Série- primeira-ministra, né? Para você ter uma ideia, no primeiro episódio, o primeiro-ministro cai porque passou o cartão corporativo, a esposa dele passou o cartão corporativo numa loja, ele repôs, mas mesmo assim isso é um absurdo tão grande para a sociedade dinamarquesa que ele teve que sair. É diferente, né? Assim, Completamente. completamente diferente. Os países nórdicos, de É. forma geral, eles têm Mas a série o que tá a gente lá, poderia chamar mais Borgen, uma avançado, série civilizado. dinamarquesa. Uhum. Ricardo, qual é a sua dica? Veja só, falando em filme, essa semana eu estava observando, é um filme que eu gosto muito. Muito Além do Jardim. Eu adoro esse filme também. Esse filme é muito bom. É impressionante, ele é da década de 1970. É uma atuação fantástica do Peter Sellers. Talvez seja o grande papel da vida dele. Era um ator fantástico, né? Um comediante da melhor qualidade. Ele está brilhante nesse filme, ele com a Shirley MacLaine. E é um personagem atual por quê? Porque ele vive numa bolha. Ele vivia numa bolha. Tudo o que ele sabia do mundo e da vida era através da televisão. Então ele replicava apenas aquilo que ele via na televisão, comportamento, tudo. E, enfim, é um sujeito idiotizado e que passa, depois, rapidamente, né, da morte do patrão dele, ele era jardineiro, né? Ele tem que ir para o mundo, para a vida, e reproduzindo esse comportamento. Lembra muito essa blindagem, essa bolha, né, que as pessoas vivem na internet. Obviamente, isso é uma coisa caricata aqui, né? Um personagem caricato. Mas quantos não somos caricatos em relação a as redes sociais, enfim, a internet? Muito Além do Jardim. Se vocês encontrarem, veja, porque vale muito a pena. Eu adoro esse filme. Engraçado que ele é idiotizado, mas algumas coisas que eles fazem parecem de uma inteligência profunda, né? Pois No momento. ele atrai admiração por frases, entre aspas, que parecem metáforas e não são, né? É preciso plantar antes de colher, é preciso regar. Maravilhoso. Pô, o cara está sendo profundo. Vale a pena. É isso, gente. Então, mais um episódio do CMCast. A produção aqui sempre pede para eu fazer a divulgação, que o CMCast está na plataforma do Cada Minuto, no canal do Cada Minuto TV e nas suas plataformas de streams prediletas, Spotify e tudo mais, para você ver de onde quiser. A gente também está trazendo a playlist completa, com todos os episódios. Então, você pode ver desde o primeiro até agora. Um abraço, então. Até a próxima, pessoal.